Sobre a sua vida, seja sobre cada um de nós. Puxa, muito bom estar aqui no púlpito de novo. A gente ficou um mês, né? Meu coração foi muito abençoado com todos os preletores que vieram aqui. Mas a gente sente saudade aqui de falar para vocês também. E é bom a gente estar aqui de volta. Semana passada eu não estava aqui, pastor Rafael retomou a exposição na carta aos Romanos, e a gente vai seguir firmes aqui até a gente conseguir concluir essa epístola. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa carta de Paulo. Nós vamos para o capítulo 13. Nós vamos concluir o capítulo 13 hoje, e o texto que nós vamos falar é do versículo 8 até o versículo 14. Então, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 8, até o verso 14. Diz a palavra do Senhor: nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias, imoralidade e dissoluções, que quer dizer libertinagem, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Eu coloquei aqui entre parênteses aqui a citação da NAA também, que tem uma linguagem mais simples para nós. Nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por essa hora bendita de estarmos aqui, e nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Ela é santa, nós não. Nós somos pecadores. Regenerados, sim. Em processo de santificação, sim. E tão carentes de Ti. E nessa hora que nós nos reunimos, este culto público de domingo, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Carentes, necessitados de que essa Tua palavra nos encha, nos direcione, nos desafie, nos confronte. Faça tudo aquilo necessário para nos tornar mais parecidos com Teu Filho Jesus. E por isso eu peço a direção do Teu Espírito Santo, a graça abundante do Senhor, a fim de que as palavras aqui faladas sejam fiéis às Escrituras, e que os corações aqui presentes estejam abertos para ouvirem a Tua voz e receberem a boa semente como boa terra, para que venham bons frutos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, há na literatura norte-americana um livro bem conhecido chamado A Letra Escarlate. Vocês aí, mais ou menos da minha idade, talvez se lembram que esse livro virou um filme, foi adaptado para o cinema lá. Em 1995, foi estrelado pela Demi Moore. Essa história, A Letra Escarlate, se passa de um vilarejo puritano
da segunda metade do século XVII nos Estados Unidos, na América do Norte, ainda colônia inglesa. A protagonista da história é uma mulher, e aqui, na versão do cinema, ela é protagonizada pela Demi Moore, uma mulher chamada Esther Prynne. E a história se desenrola a trama, porque Esther, ela fica grávida de um homem que não é o seu marido. Esse pequeno vilarejo fica tremendamente escandalizado, e o livro tem uma narrativa. Esther estava presa por causa do seu crime cometido, do seu adultério, e o livro descreve um diálogo entre algumas mulheres que são descritas como feias e impiedosas. E o diálogo se dá assim, eu vou ler aqui o texto para você. Uma mulher conduzindo a conversa, dizendo: esposas, eu lhe darei a minha opinião sincera. Seria ótimo para o bem público se a nós, mulheres, sendo de idade madura, membros de igreja e de boa reputação, fosse dada a responsabilidade de lidar com a malfeitora como essa Esther Prynne. O que vocês acham, amigas, se a libertina comparecesse para o julgamento diante de nós 5? Será que sairia com uma sentença como essa que os digníssimos magistrados deram? Acho que não. Qual foi a sentença que os magistrados deram? Eles condenaram Esther ao repúdio, ao escárnio público, para que ela fosse à frente da cidade, as pessoas zombassem dela, e ela foi condenada a vestir pelo resto da sua vida uma veste preta com uma grande letra A, em vermelho vivo, A de adúltera, e por isso o nome da obra, A, letra escarlate. Uma outra mulher ouvindo, ela diz assim, ela responde às amigas: os magistrados da cidade são homens tementes a Deus, mas são misericordiosos demais. Eles deveriam, pelo menos, ter posto uma marca de ferro na testa dessa mulher. E eu confesso para vocês que quando eu leio esse diálogo, eu ouço uma voz assim, quase de bruxa, sabe? Um negócio assim. Desculpa, gente, não resisti. Mas é a voz que veio na minha cabeça. Ao que uma outra mulher interpela, ela diz assim: essa mulher trouxe vergonha sobre todos nós. Ela deveria morrer. Irmãos, o escândalo que se dá na cidade ainda é pior, porque Esther, ela decide manter o pai da criança no anonimato. Ela não quer contar quem era o pai dessa criança. O que nós sabemos, o que o autor da obra nos revela, é que o pai da criança era nada mais, nada menos que o reverendo pastor da igreja daquela cidade. O senhor Arthur Dimmesdale, esse homem. E a trama do livro se dá entre o coração dividido entre o amor daquela linda e injustiçada mulher e os seus valores morais e a sua posição de respeito na cidade. Vou fazer uma pergunta retórica para vocês. Adivinha para quem os leitores do livro torcem? Hein? Até a gente, né? Vergonhosamente, né? Óbvio, preste atenção. O que eu quero ressaltar aqui é que o autor amarra essa história de forma a descrever aquelas mulheres puríssimas de forma impiedosa, maledicente, e o que tem por trás desse conto é a revelação de um conceito muito típico acerca do amor, um amor romântico. Essa não foi sempre a concepção acerca de um amor individualizado, um amor que pode justificar todas as coisas. Esse amor
é um conceito não muito antigo, construído em alguns séculos, que muito possivelmente é um conceito muito comum no coração da maioria das pessoas. Portanto, eu quero também chamar a sua atenção para o fato de que conceitos e valores assim estão sempre sujeitos a serem modelados e remodelados pela cultura. Pergunte-se ao seu coração qual é a sua definição acerca do amor. Como é que você define o amor? Como é que você entende o que é o amor? Então, guarda essa pergunta, por enquanto, porque a gente vai tentar responder um pouco a esse respeito. O texto que a gente leu, essa segunda metade do capítulo 13 de Romanos, tem o tema principal, que é o amor, tá? Mas eu preciso lembrar você, como a gente ficou aqui um mês aqui sem falar de Romanos, que a epístola de Romanos, até o capítulo 11, é um texto que os teólogos dizem indicativo. Descreve. O apóstolo Paulo fala de doutrinas importantes para nós. Do capítulo 12 em diante, é um texto imperativo. São recomendações práticas para mim e para você. O apóstolo Paulo nos ensina conceitos doutrinários importantes, até o capítulo 11. Do capítulo 12 em diante, ele nos ensina como aplicar esses conceitos. O que esses conceitos têm a ver com a minha e com a sua vida, e como é que a gente precisa aplicá-lo nas nossas vidas. E agora, quando a gente chega nesse capítulo 13, para você entender o que Paulo diz, o versículo 7 é uma chave para nós. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Versículo 7 do capítulo 13, tá? O apóstolo Paulo, pastor Rafael explanou na semana passada, o apóstolo Paulo fala da nossa relação com as autoridades constituídas, qual é o papel da autoridade, qual é o nosso papel com relação às autoridades, e aí o versículo 7 fecha aquela parte dizendo, pagai a todos o que lhes é o quê, gente? O que diz o texto aí? O que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pois bem, o versículo 7 nos conecta com os versículos seguintes, porque nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, ele já começa o verso 8, dizendo, a ninguém ficais, o quê, gente? Devendo nada. Ó, presta atenção. Pague o que você deve. Não deva nada a ninguém, exceto o amor com o qual nós precisamos amar uns aos outros. Gente, o que a gente percebe aqui agora, tendo o amor como um tema central, o apóstolo Paulo vai nos dar aqui 3 princípios, ou que eu preferi chamar de 3 regras do amor. É sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, sobre as 3 regras do amor. Vamos para a primeira regra, as 3 são o seguinte, o amor é uma dívida impagável. Segunda regra, o amor é o cumprimento da lei. Terceira regra, a urgência do amor. Vamos para a primeira regra, tá? O amor é uma dívida impagável, o comecinho do versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que deveis amar um ao outro. Olha, para mim, a lição aqui é direta e clara. Está devendo? Crente, paga quem você está devendo. Paga o que você deve. Esse é um princípio geral. Agora, há uma dívida que é impagável. O apóstolo Paulo diz que essa dívida é o amor. Mas por que é uma dívida impagável? Não confunda, e preste bem atenção, não distorça a palavra. O que a Bíblia está dizendo não é que por ser impagável você está isento da atitude de amar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo e nessa terra vai ter a capacidade de chegar um dia para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu próximo e dizer, basta, eu já amei o suficiente. Não, ninguém. Você sempre foi chamado a amar.
Olha que interessante, um dos comentários de Romanos que eu estava olhando, que é de John Murray, ele diz assim: o amor ao próximo é a única dívida não saldada, uma dívida que nunca pode ser quitada. O amor é inexaurível, um dever do qual jamais estaremos livres. Nas palavras de Filipe, não ama em verdade aquele que ama com o propósito de deixar de amar. Mediante o ato de amar, é intensificado o amor. Quanto mais ele for praticado, menos ele estará satisfeito. Quanto mais você ama, mais você sentir-se-á impulsionado ao amor. Paulo está aí reiterando o que ele já havia dito no capítulo 12, e é importante que você se lembre, lá no capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando começa a falar das relações comunitárias, ele vai dizer lá no versículo 9 e 10 que o amor precisa ser sem hipocrisia, que você precisa detestar o mal e apegar-se ao bem. O apóstolo Paulo, no versículo 10, lá do capítulo 12, nos convida a amarmos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É isso. O apóstolo Paulo está trazendo novamente esse tema do amor. Irmãos, o amor sincero se manifestará de muitas outras formas. Porque o amor é a fonte primária do bem que sai de nós em direção ao outro. Todo o bem que nós podemos fazer e desejar para o outro é fruto do amor com o qual eu e você fomos chamados a amar. Você quer ver alguns exemplos que o apóstolo Paulo dá, no versículo 13 em diante? Ele diz assim: compartilhem as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, versículo 13, versículo 14, abençoai quem vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis, versículo 15, alegre-se com quem se alegra e chora com quem chora, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros e não sejam orgulhosos, sejam humildes, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem. Se possível, versículo 17, tende paz com todos os homens, não vingueis a vós outros, deixa que isso pertence ao Senhor. Entende? Esse é o amor, que na prática vira hospitalidade, relacionamento, doação, generosidade, cuidado. Isso é o amor que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, gente, presta atenção numa coisa. O amor ao próximo é um tema muito caro às Escrituras. O amor ao próximo, segundo as cartas de João, é uma das marcas identificadoras da nossa filiação a Deus. Se você quer perceber e olhar aquilo que é distintivo de um filho de Deus, veja como é o amor dele para com o outro. E mais, se é, portanto, uma marca identificadora da sua filiação, também é uma marca identificadora da sua salvação. Posso ler para você? 1 João 3, versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque assim é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e também aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa: que amai-vos uns aos outros. Simples assim, direto assim, desafiador assim e excludente assim. Você ama Deus, você precisa amar o próximo. Você não ama o próximo, muito provavelmente você não ama Deus. E quando é que você pode deixar de amar? Nunca. O amor, irmãos, é essa marca da vida cristã. Ela é tão, preste atenção numa coisa, ela é tão importante para o apóstolo Paulo, que com muita frequência o apóstolo Paulo cita um tripé de virtudes. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior dos três? É o amor, sabe por quê?
Porque nessa vida aqui a gente precisa de fé, não precisa? Demais, não precisa? Tanta coisa, tanto desafio. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar. Nessa vida a gente precisa de esperança? Precisamos. Nessa vida nós precisamos de amor? Precisamos. Mas e o dia que nós estivermos face a face com o Senhor? E no dia que as nossas lágrimas forem enxutas dos nossos olhos? E no dia que nós recebermos a coroa da vida? O dia que estivermos na glória com o nosso Senhor? Você não precisará mais nem de fé, você não precisará mais de esperança, mas você jamais deixará de amar. O maior de todos é o amor. Naquele dia que você estiver diante do Senhor Jesus, você estará diante da manifestação mais concreta do amor de Deus, para comigo e para com você. Você entende a importância desse amor? Você entende que nem eu e nem você podemos fugir da responsabilidade do amor ao próximo? Eu já citei isso aqui tantas vezes, mas o C.S. Lewis é digno de citações e recitações, tá? Ele escreve no livro chamado Os Quatro Amores, olha o que ele diz acerca do amor. O amor não é... Amar é fácil não, né, gente? Gente, presta atenção. Nem quem a gente gosta muito é fácil de amar. É ou não é? Basta você pensar no seu irmãozinho, no seu maridinho, na sua esposinha, não é? Eu duvido qual é o marido e a mulher que aqui estão, que nunca sonharam esganando este que nós tanto amamos. É ou não é? E você, papai e mamãe? Esta criaturinha que tanto você ama, que às vezes você pensa assim, Senhor, posso jogar pela janela? Amar não é fácil não, gente. Quem dirá aqueles que são difíceis de serem amados? Porque tem coleguinha que dificulta a vida da gente. Olha o que C.S. Lewis diz aqui. Amar é, antes de tudo, tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai se partir. Se você, porém, quer manter o seu coração intacto, não deve dá-lo a ninguém. Envolva-o cuidadosamente em distrações e pequenos luxos. Evite todos os embaraços, tranque-o na segurança do cofre do seu egoísmo. Mas, alerta, preste atenção, nesse cofre escuro, inerte, sem ar, o seu coração mudará. Ele não se quebrará. Na verdade, ele se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. C.S. Lewis, então, conclui dizendo, o único lugar fora do céu onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de amar é no inferno. Esse é o risco. Esse é o desafio para você. O amor é dívida impagável. Segunda regra do amor. O amor é o cumprimento da lei. Vamos dar uma olhada, versículo 8 em diante? Olha aí a sua Bíblia, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Olha o que diz. Pois quem ama o próximo tem feito o quê? Tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é um amor. Irmãos, é certo que Paulo está apoiado aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram? E aí você vai encontrar nos evangelhos, Mateus 22, Marcos 12. Jesus, diante dos seus ensinamentos, Jesus foi interpelado e perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? Jesus, então, reúne duas citações do Antigo Testamento, Levítico e Deuteronômio. E o Senhor, então, nos ensina, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande mandamento. E Jesus completa, e o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo conhece as palavras do Senhor Jesus.
Paulo sabe exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E o que então, a pergunta que a gente quer responder aqui é: o que Paulo quer dizer quando ele afirma que quem ama o próximo tem cumprido a lei de Deus, ou que o cumprimento da lei é o amor? Preste bem atenção numa coisa, porque a nossa tendência... Lembra que nós começamos lá no início falando do que é o conceito de amor? Pois bem, hoje em dia há uma forte tendência de se compreender esse texto, o amor ao próximo, sobretudo nas igrejas de tendência inclusiva, progressista, liberal, seja o nome que você quiser dar. O mantra Deus é amor e nós te aceitamos como você é sutil e perigoso, como as ladeiras escorregadias que levam para o inferno. O que se acredita e o que se afirma é: já que nós amamos, esse é o cumprimento de toda a lei. Basta, então, que você ame. E aí, então, a gente cata lá um versículo isolado, por exemplo, de Romanos 6,14, quando Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Pronto, está feita a nossa fórmula de distorção do nosso conceito de amor. Deus te ama como você é. Deus é amor. De fato, sim, Deus é amor. Mas preste bem atenção. John Stott explica de um jeito muito simples. Ele diz assim: o cumprimento da lei é o amor, não o fim da lei. Amar a Deus não exclui amar a Deus e ao próximo, não exclui todos os demais mandamentos. Olha o que um outro comentarista bíblico diz aqui, o Douglas Moo. Ele diz assim: o propósito de Paulo não era minimizar a importância e contínua relevância dos outros mandamentos, mas ele insistia que o amor é o princípio guia para o cumprimento de qualquer outro mandamento. Qualquer mandamento será cumprido da perspectiva de ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Dá uma olhada lá em Êxodo depois. A primeira parte dos 10 mandamentos estão relacionadas a Deus. Não tenha nenhum outro Deus, não faça nenhuma imagem de escultura, não se prostre diante dela, só há um Senhor, só há um Deus. Portanto, a primeira parte é relacionamento nosso com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração, com todo o entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Ame a Ele. E os outros mandamentos estão relacionados aos nossos relacionamentos aqui horizontal. Não mate, não roube, não cobice, não defraude, não seja maledicente, não fale coisas mentirosas sobre o próximo. O cumprimento de toda a lei se resume nesses 2 pilares: ame a Deus sobre tudo e ame o próximo como a você mesmo. John Murray, num outro comentário aos Romanos, ele diz assim: não devemos imaginar que o amor elimina ou dispensa a lei, como se aquilo que equivocadamente fora chamado de lei de amor houvesse substituído no Evangelho, sido substituído pelas leis de mandamentos ou preceitos. Se o amor é o cumprimento da lei, isto significa que nenhuma parte da lei é cumprida sem o amor. Irmãos, entendamos que o amor ao próximo não está desconectado do nosso amor a Deus. E é o nosso amor a Deus que vai modelar e direcionar o nosso amor ao próximo. É porque amamos a Deus que nós somos guiados e direcionados para o cumprimento dos outros mandamentos. Portanto, qual o problema lá da letra escarlate e qual é o problema de boa parte daquilo que é produção cultural, na músicas, nos filmes, nas séries, nos streamings? É um conceito absolutamente equivocado acerca do amor. Há um livro que eu indico para você, e me ajudou bastante aqui, é um livro do Jonathan Leeman chamado A Regra do Amor. O Jonathan Leeman, ele diz que há algumas pressuposições equivocadas acerca do amor que a gente carrega com a gente.
Veja se você identifica a fala de alguém, ou às vezes até aquilo que você acredita ser o amor, tá? Então, a primeira suposição, por exemplo, ele diz que, acerca do que a gente acha que é o amor, ele diz assim, primeira suposição, no amor não há julgamento. No amor não há limite moral. Tudo pode ser colocado debaixo do amor. Em vez disso, o amor estabelece todos os limites. Você pode justificar qualquer coisa por dizer que é amor, ou motivado por aquilo que você chama de amor. Pensa qualquer coisa. Casos extraconjugais. Ah, mas eu mereço ser feliz, eu amo aquela pessoa, e eu saio fora do meu casamento. Fornicações, relações sexuais fora do contexto conjugal, divórcio, relações homoafetivas, qualquer coisa. As pessoas justificam dizendo, mas é o amor, né? Eu sou do tempo que o Lulu Santos, lembra do Lulu Santos? Ele cantava que consideramos justa toda forma de amor. E ele cantava isso quando, gente? Nem sei, né? Faz tempo, não faz? Isso é uma igreja de senhores e senhoras, né, gente? Segunda suposição. O amor significa aceitação condicional. Se eu amo, eu te aceito. E mais do que isso, eu te afirmo. Esse é o conceito de amor. Pais equivocados estragam os seus filhos porque não querem jamais frustrá-los. Você está preparando o seu filho para o fracasso, bom? Porque lá fora a vida vai frustrá-lo. Lá fora as portas serão fechadas. Lá fora ele ouvirá muitos nãos. Lá fora as pessoas não vão ser tão legais quanto você, papai e mamãe, são. Terceira suposição acerca do amor. O amor e a autoridade estão dissociados um ao outro. Como se amar dispensasse qualquer relação de autoridade. Acredita-se, portanto, que o amor que a autoridade restringe, enquanto o amor liberta. A autoridade explora, enquanto o amor dá poder. A autoridade rouba a vida, enquanto o amor poupa a vida. Pense na quantidade de coisas que são justificadas em nome do amor. Se eles amam um ao outro, então devemos aceitá-los. Ou, se Deus é amor, então ele não deveria fazer isso, ou fazer aquilo outro. Mas observe o que está acontecendo nessas afirmações. Não estamos mais interessados no Deus que é amor. Estamos mais interessados nas nossas próprias ideias acerca do que é o amor. Deus é amor é trocado por o amor é Deus, diz Jonathan Leeman. Percebe a diferença? Se eu digo que Deus é amor, eu não posso dizer que o amor é Deus. Porque as pessoas, quando dizem que Deus é amor para justificar determinadas atitudes, eles estão emprestando a Deus aquilo que eles acreditam ser o amor. Mas presta atenção. Quem é a fonte de amor é Deus. Não há nenhuma definição correta de amor fora de Deus. Não é possível, porque Ele é a fonte, Ele é o padrão, é Ele quem estabelece. E esse Deus que ama é um Deus que tem autoridade, que exorta, que corrige. É o mesmo Deus. Irmãos,
Deus em si mesmo, diz Jonathan Leeman, provê a definição, a realidade do que é o amor. O amor não é um conceito abstrato, e sim uma qualidade pessoal de Deus. O caráter de Deus nos dá a definição e os padrões de amor. Qualquer coisa chamada amor, que não tenha sua fonte em Deus, não é amor. Isso significa que entender que o amor realmente existe, que consideremos tudo mais sobre Deus, sua santidade, sua justiça, sua bondade e assim por diante. A justiça de Deus, por exemplo, molda o seu amor, assim como o seu amor molda a sua justiça. São inseparáveis. Perca um, você perderá o outro. Serve para qualquer atributo de Deus. Deus é amor, mas Ele é santo. O seu amor é santo, sua santidade é amorosa. Deus é amor, mas é justiça. Sua justiça é santa, assim como é amorosa. Entende? Fomos chamados para amar de que forma? De acordo com o amor de Deus. Esse é o amor. Esse é um amor, preste atenção. Esse amor é doador, mas esse amor também é santo. Esse amor é altruísta, mas esse amor também é justo. Esse amor é compassivo, mas ele não negocia a verdade. Esse amor é acolhedor, mas ele não se permite a relativismos. Esse amor é paciente, mas ele não abre a mão da retidão. Entende que não são coisas excludentes? Papai, mamãe, sabe por que você precisa corrigir o seu filho? Porque você ama o seu filho. Sabe que eu já disse isso aqui, eu me lembro da minha mamãe, quando nos corrigia no velho modo Havaianas de pau, e que ela dizia um negócio que eu morria de raiva, e dizia assim, dói muito mais em mim do que dói em vocês. E eu dizia, é nada. Eu pensava, dizia não, porque vai que vinha outra chinelada. Mas eu entendo que quem corrige, ou quem precisa corrigir ou disciplinar a quem ama, não faz com sorriso no rosto, faz com lágrimas nos olhos. Estou vendo aqui pastor Rafael, pastor Adelson. Bem recentemente o presbitério precisou se reunir e votou pelo despojamento de um pastor. Debate, conversa, Bíblia, os nossos símbolos de fé. Você acha que a gente faz isso com um sorriso no rosto? Irmão, não faz. É com dor no coração, é com gemido na alma, mas é sobretudo com temor do Senhor. Porque a gente ama o próximo, mas a gente ama a Deus. A gente ama o próximo, mas a gente ama a palavra de Deus. A gente ama o próximo, mas a gente ama a justiça e a retidão do Senhor. Esse é o amor de Deus, e esse é o amor com o qual devemos amar. Esse é o cumprimento da lei. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você está no caminho de cumprir a lei de Deus. Vamos caminhar para o nosso último tópico, a urgência do amor. Versículos 11 a 14, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Deixa eu refrescar, eu já li, mas vou refrescar aqui a sua memória. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, imoralidades, dissoluções ou libertinagem, né? Não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, olha aqui para mim, e é preciso que você entenda isso. Esses versículos não falam explicitamente do amor. E, portanto, pode parecer que Paulo está mudando de assunto aqui. Eu não creio que seja o fato. Sabe por quê? Por causa de um detalhe. Quem ama a Deus
ama o seu próximo de acordo com os mandamentos de Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz que o amor não pratica o mal contra o próximo. E no versículo 9, o apóstolo Paulo dá exemplos de mandamentos que são relacionados aqui, com as nossas relações interpessoais. Não adulterem, não matem, não furtem, não cobicem. Percebem que esses relacionamentos têm a ver aqui com essa realidade? Agora presta atenção e tenta voltar no tempo e entender a igreja lá de Roma, dos primeiros anos da era cristã. Um local e uma cultura tremendamente pagã, sexualmente devassa e impura. Comportamento que às vezes influenciava a vida dos cristãos. O apóstolo Paulo cita alguns: orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, devassidão, contendas e inveja. Eu quero que você entenda por que então a gente pode afirmar que esses versículos estão me chamando à urgência do amor. Porque o apóstolo Paulo sabe que o mal que nós fazemos ao próximo, a transgressão que nós cometemos ao próximo, é transgressão contra Deus. Quem peca contra o irmão, peca primeiramente contra Deus. E é curioso a gente olhar os exemplos que o apóstolo Paulo cita, as orgias, as imoralidades sexuais, porque elas ignoram a imagem de Deus no outro. Elas tripudiam da dignidade humana, elas pisoteiam a sacralidade do nosso corpo e do corpo do outro. Então Paulo faz um apelo para mim e para você. Ele diz: gente, deixem as obras das trevas. Vamos empunhar as armas da luz, vamos andar dignamente como em pleno dia. E aí então ele manda essa: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já tinha usado, ou quando a gente lê lá em Colossenses ou em textos como Efésios, ele usa sobre esse revesti-vos do novo homem. Aqui ele diz assim: revistam-se de Jesus Cristo. Que as suas ações, que os seus gestos, que as suas falas, que os seus pensamentos sejam moldados, que o seu caráter sejam moldados pelo senhorio de Cristo Jesus. Que a sua vida reflita o Senhor Jesus em todas as coisas. E para aumentar a seriedade do apelo, ele diz: isso é urgente. Versículo 11. E digo isso a vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes, porque a salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Sabe o que Paulo está dizendo? Da volta de Cristo Jesus. Essa é a analogia, essa é a linguagem escatológica. O apóstolo Paulo, versículo 12, diz: vai alta a noite, e o dia vai chegar. Essa é uma linguagem tipicamente escatológica, aponta para o futuro. Paulo usa isso diversas vezes: o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia. Irmãos, cria-se aquela época na volta iminente de Cristo. Tinha-se a ideia de que Jesus voltaria logo, bem rápido. E aí você pode pensar: bom, então, e aí? O apelo de Paulo não está valendo? Bom, eu digo que está valendo sim. Por duas razões. A primeira, é tão difícil, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Quando nós falamos da volta de Jesus, e eu digo muito cuidado, porque a gente costuma a querer achar quais são os tempos, não é? A gente vê sinais, guerras, rumores de guerra, o amor que se esfriaria e a iniquidade que aumentaria. Você por acaso tem visto isso no mundo afora? Todo dia, né? Todo dia. A gente vê sinais, mas é curioso que quando Jesus fala da sua volta, a própria Bíblia diz assim: há sinais, e os sinais estão aí, mas tenha cuidado. Você vai ver muita gente dizendo que é o Cristo.
Ainda não é. Então a gente precisa tomar um cuidado tremendo. Mas há uma coisa que eu posso afirmar para você, com a mais plena convicção: a volta de Jesus é certa. A volta de Jesus será evidente a todos os olhos. E a volta de Jesus será inesperada. A Bíblia afirma isso. E agora eu pergunto para você: isso te preocupa? Você está em paz com isso? Ok. Se isso não te preocupa, eu quero chamar a sua atenção para um outro fato. Para o fato de que, ainda que Jesus não volte por agora, o seu encontro com Ele no tribunal de Deus certamente não está muito longe. Por mais anos de vida que você tenha. E aqui, irmãos, olhem para mim, porque eu quero fazer um apelo a nós, enquanto igreja e irmãos em Cristo. A falta de amor no meio cristão, eu acredito que é um dos pecados mais comuns em nosso meio. Não nos faltam justificativas, criatividade, subterfúgios. A gente se afoga em um mar de auto-engano. Pense bem, há um sentido de urgência aqui. Irmãos, a vida é breve. E a vida passa muito rápido. Revista-se do Senhor. Semana passada eu estava em Gramado, na conferência lá da Teach Beyond, uma missão que eu faço parte, e eu tive o privilégio de... Duas situações me fizeram bastante pensar nesse texto aqui, tá? Eu tive o privilégio de rever um amigo querido, o Werner. Werner, que eu descobri, eu sempre chamei ele de Werner Hauser, mas o nome é Heuser, alemão. O Werner, eu o conheci há cerca de 15 anos atrás, e a gente fez uma amizade de pronto. Eu estava estudando no mesmo seminário que ele havia estudado anos atrás. Nós fizemos o mesmo mestrado, o mesmo curso de aconselhamento. E o Werner, e é curioso, porque eu sempre chamo o Werner considero meu amigo, ele tem 85 anos de idade. É o meu amigo, de 85 anos de idade. Algumas pessoas aqui o conheceram, na época eu trouxe aqui para dar um curso, para falar sobre masculinidade bíblica. E o Werner é um homem brilhante. O Werner, ali da região do Sul, eu acho que ele morava em Curitiba, ele trabalhava como missionário da MPC, e aí ele ganhou uma bolsa do Instituto Billy Graham e foi estudar teologia no Instituto Moody, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Ele teve a oportunidade de ir para Labri, lá na Suíça, e estudar um pouco aos pés de Francis Schaeffer. Se você não sabe quem é, depois eu te conto, dá uma pesquisada lá na internet, lá. Um grande apologeta, defensor da fé cristã, aí, início Poxa, nós já estamos no século passado, né? Acho que ele morreu em 1980, alguma coisa assim. O Werner fala, além do português, fala alemão muito bem, fala inglês muito bem, um sujeito excepcional. Mas eu sei que ele está com Alzheimer. E o Alzheimer está se apoderando dele muito rapidamente. E eu conversava com o filho dele, perguntei, como é que está o seu pai? Ele diz, o meu pai não conhece mais ninguém. Difícil, ele encontra as pessoas. E ele pergunta assim, onde é que é mesmo que eu te conheci? Quando foi no último dia da conferência, eu estava chegando, o nome da esposa do Werner é Krista. Está bem acompanhado, irmão, tá? Aí eu me lembro que eu fui chegando para a hora do almoço, ele estava sentadinho, com a bengalinha, bem curvadinho. Eu cheguei, peguei na mão dele, ele abriu um sorriso para mim e ele disse, meu amigo Adriano de Brasília. Eu pensei, puxa, que bom que o Alzheimer não me apagou da memória dele. A gente foi almoçar,
Mas eu não pude tirar dos meus olhos a imagem daquele homem frágil demais. Nem de perto semelhante àquele homem que eu conheci há pouco tempo atrás. Olhar o Werner foi como se a imagem de Eclesiastes estivesse se concretizando diante de mim, sabe? Os guardas da casa tremeram, porque os braços perderam a força. Os lábios, como porta de rua, fechando-se, pouco se abrem. A voz é mais fraca que o cantar dos pássaros. A audição silencia-se e não se ouve mais as harmonias da vida. Os cabelos brancos, como o florescer da amendoeira, o fio de prata rompido, o copo de ouro despedaçado. Falta muito pouco para o pó voltar ao pó. 85 anos. Mas pergunte para ele se ele acha que foi rápido. Passou como um piscar de olhos. Quantos anos você vai viver? Eu preciso dizer para você que nos visita, se você se tornar membro da primeira igreja, repito sempre, há uma grande probabilidade de você bater pelo menos 80, tá, gente? Tem uma dádiva divina aqui nessa igreja, o Sérgio fez assim, ó, 80 não diminua a graça de Deus, né, Sérgio? 80 é o princípio. Mas presta atenção. Passa rápido. A figura do Werner me lembrou disso. Como a vida passa rápido. Mas teve um outro evento que me fez pensar. Há 3 semanas atrás, a Jo, querida secretária da nossa igreja, o Silvio nos escreveu no grupo do conselho que ela precisou se ausentar daqui do trabalho dela, porque ela tinha acabado de saber que o sobrinho dela, de 18 anos de idade, tinha acabado de morrer. 18 anos de idade. Segunda-feira, dor de garganta. Vai para o hospital, volta para casa. Mais umas 2 ou 3 idas ao hospital. Dor de garganta acrescida de dores no peito. Interna-se. Óbito. A vida é sopro. Mas para alguns eu acho que parece muito mais um suspiro. 18 anos de idade. Você entende que a vida passa rápido, irmão? E você entende que não dá para postergar o mandamento de amar o próximo? Eu quero concluir. Sei que é desafiador, que é difícil, mas que não é impossível. E eu sempre quero concluir, convidando você a olhar para Cristo e olhar para o Evangelho. O amor é dívida impagável? É. Olha para Cristo. Ele nos amou até o fim. Até as últimas consequências. E tem mais. Ele vai continuar nos amando para todo sempre. Porque nada arrebatará de Deus o amor que Ele tem por você. O seu amor é invencível e inesgotável. O amor é o cumprimento da lei? É. Cristo nos amou de tal forma que esvaziou-se a si mesmo, veio ao mundo e viveu como servo. Serviu de forma tão obediente que cumpriu perfeitamente todos os mandamentos. Por isso, se habilitou para oferecer por você um sacrifício definitivo. Ele é justo, recebeu a paga do meu e do seu pecado, para oferecer para nós a justiça dele. O amor é o cumprimento da lei. E isso só é possível para nós, porque Jesus Cristo tornou isso possível na cruz do Calvário. E amar é uma tarefa urgente? É. Jesus não adiou a sua missão de amar. Ele veio na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. O amor se fez carne e habitou entre nós.
e logo Ele voltará. Se você acha, então, que é difícil amar, por favor, lembre-se do Cristo crucificado, em sangue e em dor, pedindo ao Pai que perdoasse pecadores como eu e como você. E veja se você tem coragem de refrear o seu amor para quem você precisa amar. Logo, nós estaremos diante daquele a quem prestaremos conta, sem subterfúgios, sem enganos, de forma direta. Essas são as regras do amor. Esse é o amor que nós recebemos de Deus. Esse é o amor que a gente deve distribuir para o próximo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Santíssimo, como é desafiador, como é difícil amar, e eu diria, impossível, enquanto nós nos amarmos a nós mesmos mais do que nós amamos ao Senhor. Porque enquanto o nosso amor próprio conduzir as nossas vidas, haverá orgulho, egoísmo, raiva, revanche. Mas quando o Senhor Jesus é amado por nós, como nós devemos te amar, todos os demais amores são facilitados nas nossas vidas. Em dias de guerra, de polarização, de inimizades, a igreja precisa ser o reflexo vivo e palpável de um amor possível. Esse amor que a gente canta e prega tem que ser encarnado por nós. Perdoa-nos por nossa dificuldade em amar. Perdoa-nos por sermos remissos no amor. Capacita-nos a este amor libertador. Olha para a igreja, olha para nós, para que naquele dia, que ao soar da trombeta, nós nos apresentarmos face a face diante do Senhor, nós o façamos com cântico de júbilo no coração, e não com pavor de quem amou apenas de lábios. Nós oramos e nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça e cuide de nós, em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Rafael. Vamos ficar em